A paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E eu tenho uma palavra para nós meditarmos, que se encontra lá em 2 capítulo 5, versículo 7, que diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vou repetir, hein? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, quem anda com Deus não se limita às coisas que os nossos olhos naturais veem. A fé nos dá uma visão do futuro. A fé, ela nos traz esperança. A fé nos dá coragem para avançar e ousadia para acreditar no impossível. Você tem andado por fé ou você tem andado por vista? Paulo está falando aqui para a igreja, para os crentes de Coríntio. Está falando para uma igreja. Essa palavra serve para nós hoje em dia, porque a maioria das pessoas querem viver por vista. Ter o melhor carro, a melhor casa. Se você não conquistar, tem algo errado na sua vida. A maioria dos pastores, evangelistas, eles falam isso, que a pessoa está na presença de Deus, se ela não conquistar, ela não é filha de Deus, ela não é filho de Deus. Só falta falar isso. Mas irmãos, Paulo está falando aqui que nós não vivemos pela vista, mas pela fé. A fé de crer que Deus pode mudar qualquer situação, a fé de crer que Deus é o Deus do impossível. Então, nós precisamos caminhar na promessa de Deus sobre a nossa vida. Lógico que Deus quer que você conquista, ter um carro bom, uma casa boa, lógico, mas isso não é a essência do Evangelho, a qual muitos estão falando, tá? Porque Deus nos chamou, irmão, para viver com ousadia. Mas tem pessoas que elas se acomodam com a sua vida cotidiana. E nós não podemos estar criticando ou julgando essas pessoas. Não. Se ela está acomodada com a vida dela, se ela está vivendo bem com a vida dela, deixa a pessoa viver conforme ela acha que está feliz. Mas tem pessoas que muitas vezes são criticadas. Faz anos que está na presença de Deus e não mudou de casa, não comprou um carro melhor, não tem uma casa boa. Nós não podemos estar julgando essas pessoas de maneira alguma. Por quê? Porque elas estão acomodadas na vida que ela tem e para ela está muito bem. É isso que muitos líderes muitas vezes não entendem isso. Então, querido, nós precisamos viver por fé, tá? Com a esperança e confiança. A fé não é ilusão. A fé ela não é ilusão, é a certeza de que o melhor de Deus está sobre a nossa vida e que o melhor de Deus vem sobre a nossa vida. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, levante a tua cabeça. Se você está assistindo esse vídeo, está desanimado, porque algum líder falou algo para você, se você está contente com a sua vida, continue buscando a presença do Senhor. Continue, porque a maioria estão fincados os seus olhos aqui nessa terra. Mas o próprio Jesus Cristo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma é o maior bem precioso que nós temos. Então nós precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar para que nós possamos ir para a vida eterna. Jesus mesmo falou, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque aqui tudo é passageiro. Mas eu vejo algumas pessoas, alguns líderes, que tacam o pau na pessoa, porque ela não anda de carro novo, se ela não tem uma casa boa, um carro novo, faz até acepção de pessoas na igreja. Se a pessoa é assalariada,
se o dízimo dela é pouco. Até isso, alguns líderes estão vendo e está errado isso daí, irmãos. A pessoa tem que dizimar conforme ela ganha. E o líder não pode estar, como se diz, interessado só em pessoas que dão um dízimo alto. Não. Não. Tem que ser contente, porque aquele simples trabalhador está dizimando, está ofertando, está compreendendo a palavra. Mas não, muitos, como eu já ouvi falar, se você trabalha e você não muda a sua vida financeira, tem algo errado. Não, é porque a pessoa ela é trabalhadora, tá? E muitas vezes o salário dela não dá para conquistar o que ela tem, então ela se acomoda, mas para ela estar vivendo bem, está ótimo. É importante os líderes entenderem isso. Então, meu amado irmão, viva conforme as tuas condições. Não queira se enfiar em dívidas para chegar na igreja endividado. Não, viva conforme as suas condições financeiras, que Deus é com você. O importante é você estar na presença de Deus, é você buscar a presença do Senhor, porque o impossível Deus pode fazer. O possível nós fazemos, que é buscar, que é orar, que é louvar e engrandecer esse Deus. Então, continue, não pare. Se você está triste porque alguém falou algo com você, pare com isso. Muda de ambiente, muda de igreja, vá buscar a presença do Senhor. É esse conselho que eu dou para você. Se você está num lugar onde você também não está se sentindo bem, busque a Deus, ore a Deus, peça a Deus e você vai ver que Ele vai te colocar num lugar onde as pessoas irão te valorizar, onde as pessoas não vão estar olhando pela sua condições financeiras,